Há quase 20 anos atrás, um grande clássico do UFC surgiu quando dois guerreiros com estilos diferentes, ambos brasileiros, se colidiram não uma, mas duas vezes nesse grande choque de estilos entre o Muay Thai e o Karatê para definir quem seria o campeão mundial peso meio pesado do UFC. De um lado, o dragão do Karatê Shotokan, Lyoto Machida, cujo estilo elusivo contra golpeador levou ele a um início de carreira meteórico, se tornando campeão do UFC invicto, com 15 vitórias e 0 derrotas. Até 2009, Lyoto era indecifrável. De outro lado, o samurai do Pride, Shogun, campeão da shootbox, explosivo e implacável no seu Muay Thai. Na história de hoje, o contexto por trás da carreira dessas duas lendas do MMA e a história de como eles vieram parar dentro de um octógono para disputar um cinturão mundial. Em um encontro de estilos, destino e legado. Lyoto Machida nasceu em Salvador, na Bahia, filho de Yoshizo Machida, faixa preta e instrutor dedicado de Karatê Shotokan. Lyoto cresceu treinando artes marciais já em casa desde os 3 anos de idade e seguiu à risca a filosofia do pai, com respeito, disciplina e técnica como pilares da sua vida. Lyoto treinava todos os dias, sem feriado e sem domingos. Lyoto Machida treinou a vida inteira às 5:30 da manhã, sem feriados e sem finais de semana. E a sua transição do Karatê tradicional para o MMA veio justamente na tentativa dele testar a sua arte contra grapplers e lutadores de outras disciplinas sem ser o Karatê. A estreia profissional de Lyoto Machida no MMA veio em maio de 2003, e após vencer o futuro finalista do TUF, Stephan Bonnar, na edição número 1 do Jungle Fight em Manaus, o pai de Lyoto, que conhecia Antônio Inoki, um figuraço no Japão que era promotor do seu evento Inoki Bombaye. Antônio Inoki conheceu Lyoto e foi uma espécie de mentor na sua transição para o MMA, inclusive vencendo uma luta por nocaute técnico no Inoki Bombaye 2003, sobre o também futuro campeão do UFC, Rich Franklin, lutando também posteriormente num dos maiores eventos da época no Japão, o KO. E foi após a sua 8ª vitória profissional, com um cartão invicto de 8 vitórias e 0 derrotas, que a Zuffa, a empresa dona do UFC, comprou a WFA, organização na qual o Lyoto lutava, nos levando assim ao UFC 67 em 2007, quando Lyoto Machida finalmente chegou ao UFC. Enquanto isso, no sul do Brasil, Maurício Milani Rua, nascido e criado na cidade de Curitiba, Paraná, terra do Muay Thai no Brasil, berço da shootbox, uma das equipes mais tradicionais da história do MMA. Shogun, desde muito novo, cresceu observando seu irmão mais velho, Murilo Ninja, traçando um caminho de sucesso no mundo das lutas. Foi assim que, influenciado pelo irmão, Shogun começou a se destacar mais e mais nos treinos, desenvolvendo um estilo agressivo e completo, casando o Muay Thai com as regras do MMA. E foi assim que, dos anos de 2002 para 2003, Shogun acumulou 4 nocautes seguidos na sua estreia profissional de MMA, perdendo apenas na sua 5ª luta para o veterano Renato Babalu, com uma finalização por guilhotina no 3º round. Apesar disso, o estilo agressivo de Maurício Shogun chamou a atenção do Pride Championship, e foi assim que, em outubro de 2003, Maurício Rua chegou ao Pride Championships, evento que na época era o maior do mundo. E sim, foi isso que você ouviu mesmo. Dos anos de 97 a 2006, o maior evento do mundo não era o UFC, era o Pride. O que significava que o campeão mundial de uma categoria no UFC era o eterno número 2 do mundo. Quem os fãs e os próprios lutadores consideravam o 01 de verdade era o campeão do Pride. Quando Lyoto Machida chegou no UFC em 2007, com um cartel invicto de 8 vitórias e 0 derrotas, e um estilo de karatê adaptado para o MMA que até então era sem precedentes no UFC, Lyoto Machida começou uma trajetória meteórica até o topo da divisão no UFC, limpando a categoria até 93 quilos, lutando 4 vezes em 2007, vencendo o veteraníssimo Tito Ortiz no UFC 84 em 2008, enquanto que lutava também contra lesões no joelho, para voltar no UFC 94 em 2009, nocauteando o top contender Thiago Silva. E o Lyoto foi um desses caras que, assim como o Wonderboy Steven Thompson, conquistou os fãs de UFC com seu estilo de luta plástico, dando a sensação para todo mundo que assistia as lutas dele de que era uma luta do UFC, mas ao mesmo tempo parecia um jogo de videogame. Foi assim que, apenas 2 anos depois da sua estreia no UFC, e após 6 vitórias consecutivas, invicto com um cartel de 14 vitórias e 0 derrotas, teve a oportunidade de disputar o cinturão meio pesado contra o então campeão Rashad Evans. Enquanto isso, no Japão, seguindo os passos do seu irmão Murilo Ninja e tendo o papel de protagonista na maior rivalidade de todos os tempos do MMA entre equipes, entre Shootbox e Brasília Top Team, Maurício Shogun estreou no Pride com 4 nocautes consecutivos, sendo todos eles no primeiro round, e 3 deles por tiro de meta, com aquele chutão na cabeça, que por sinal na época ninguém fazia. O Vanderlei Silva e o Maurício Shogun foram os caras pioneiros em tiro de meta no MMA, e os japoneses adoravam isso. Mas foi apenas no GP dos pesos médios, em 2005, que o Shogun começou a sua maior batalha de todas. Nesse GP, para se consagrar campeão, o lutador precisaria lutar 4 vezes, sendo as 8ª de final em abril de 2005, as 4
cartas apenas 2 meses depois, em junho. E tanto a semifinal quanto a final, ambas no mesmo dia, no 28 de agosto de 2005. E foi ali que o Shogun fez algo lendário que muitas lendas do UFC jamais conseguiriam fazer. Porque ele, que estava lutando nessa organização com regras diferentes, aonde era permitido o doping, então os atletas usavam todo tipo de substância melhoradora de performance. As regras favoreciam combates mais violentos, então era permitido chutar o oponente caído no chão com tiros de meta na cabeça e pisões. E foi exatamente assim que Quinton Rampage Jackson foi nocauteado por Maurice Shogun no primeiro round, após receber uma masterclass de Muay Thai do Shogun e receber incontáveis joelhadas no clinch do Shogun, que não deu pro veterano do Pride Quinton Jackson, e ele foi nocauteado pelo Shogun já na primeira fase do GP. 2 meses depois, nas quartas de final, Shogun enfrentou ele, que seria um dos seus grandes rivais, com quem ele lutou 3 vezes ao longo da sua carreira, nessa que foi a primeira luta da trilogia, contra ele, que era um dos grandes nomes da Brazilian Top Team, o irmão gêmeo de Antônio Rodrigo Minotauro, Antônio Rogério Minotauro. Nessa que pessoalmente é uma das minhas lutas preferidas do Shogun da carreira inteira dele, e que foi uma guerra que, apesar de ter ido por decisão, venceu o prêmio de luta do ano em 2005. Rogério Minotauro e Maurício Shogun botaram em marcha os 3 rounds e lutaram de forma incansável até o final. Após avançar para as semifinais, Shogun enfrentou o grandalhão holandês Alistair Overeem. Overeem, que na época, apesar de já estar no suco, ele ainda era muito novinho e estava muito magrinho ainda, não tinha botado aquela lata de 120 quilos ainda do peso pesado, já era visivelmente maior que o Shogun em altura e alcance. Apesar disso, também não deu pra ele, porque com apenas 6 minutos e 42 segundos no primeiro round, ele também foi nocauteado pelo Shogun. Um festival de nocaute. E foi nesse mesmo dia que um grande drama pairava pela Saitama Super Arena no Japão, porque Shogun, que havia avançado para as finais do GP, queria lutar de novo naquele mesmo dia, tinha do outro lado do chaveamento o seu parceiro de equipe Vanderlei Silva, que lutaria contra o grande rival da Brazilian Top Team, Ricardo Arona. O combinado na época era que se Vanderlei avançasse para as finais, Shogun abriria a mão do cinturão e Vanderlei seria o campeão no lugar dele, por ser o líder e veterano mais velho da equipe. Entretanto, Ricardo Arona venceu Vanderlei Silva nas semifinais do GP de 2005, avançando para as finais por decisão unânime. E foi com esse roteiro hollywoodiano que Shogun e Ricardo Arona se enfrentaram na final do GP e Maurício Shogun Rua conquistou de forma lendária o cinturão do GP dos médios do Pride de 2005 por nocaute contra Ricardo Arona. Então, para deixar claro, esse GP dos médios do Pride de 2005 não foi apenas um Grand Prix que o Shogun venceu, mas foi completamente um tanque de tubarões com nomes como Vanderlei Silva, Hidehiko Yoshida, Kevin Handelman, Ricardo Arona, Kazushi Sakuraba, Dan Henderson, Antônio Rogério Nogueira, Quinton Jackson, Maurício Shogun, Alistair Overeem e Vitor Belfort, e dentre todos esses nomes, quem prevaleceu foi o Shogun. Eu me arrisco a dizer que o GP dos médios do Pride de 2005 foi um dos, se não o melhor GP de todos os tempos do MMA, e o Shogun venceu. E após mais 2 anos distribuindo socos e chutes no Pride, em 2007, com a venda do Pride para a Zuffa, empresa dona do UFC, Maurício Shogun Rua também foi parar no UFC, estreando com derrota no UFC, sendo finalizada por meio de mata-leão pelo ex-campeão Forrest Griffin. E após pouco mais de 1 ano afastado do UFC devido a lesões, no UFC 93, em 2009, Shogun estava de volta para acertar as contas com uma derrota que tinha ficado entalada no Pride contra o veterano Mark Coleman. No terceiro round, quem prevaleceu foi o Shogun, vencendo a luta por nocaute. Em seguida, para colocar um ponto de exclamação na boa fase, Shogun venceu o ex-campeão veteraníssimo do UFC, Chuck Liddell, por nocaute no primeiro round. Nessa que definitivamente foi a sua vitória mais expressiva no UFC até então, o rendendo a oportunidade de finalmente disputar o cinturão da categoria contra um outro brasileiro. E antes de falar das lutas de Lyoto Machida e Maurício Shogun, é preciso a gente recapitular um pouco o contexto histórico do cinturão até 93 quilos. Como eu falei agora há pouco, em 2007, a Zuffa, empresa dona do UFC, comprou o Pride Championship após o envolvimento deles com um esquema gigantesco de corrupção e lavagem de dinheiro financiado pela máfia japonesa Yakuza. Nessa mesma época, quem reinava nos meio pesados do UFC era o dono do moicano mais famoso do MMA, Chuck Liddell. No UFC 71, Rampage Jackson, que já havia brilhado no Pride e migrado pro UFC, disputou o cinturão dos 93 quilos contra Chuck Liddell e venceu por nocaute em menos de 2 minutos do primeiro round, se tornando assim o campeão meio pesado do UFC. Entretanto, como eu também já falei na história de hoje, nos 10 anos em que o Pride existiu, de 97 até 2007, quem era campeão no Pride era Rei, mas ele seria considerado pelos fãs e pelos lutadores o 02 do mundo. Eles sabiam disso. Acontece que, com o desmantelamento do Pride, evento no qual existiam as categorias peso pesado, peso médio, peso meio médio e peso leve, bem como torneios absolutos de peso livre. Acontece que nessa época, o primeiro duplo campeão simultâneo da história do MMA, Dan Henderson, era o campeão peso médio
médio e peso meio médio. E sim, o Dan Henderson não foi o primeiro campeão de duas categorias da história, mas ele foi o primeiro duplo campeão simultâneo. Não no UFC, mas no Pride. Acontece que com a compra do Pride, o recém-coroado campeão Rampage Jackson teria que se testar contra o campeão do Pride, Dan Henderson, para definir quem era o campeão dos campeões. E apesar da pequena diferença de nomenclatura, o que a gente chamava no Pride de peso médio eram 93 quilos, que no UFC eles chamam de meio pesado, então era a mesma categoria com nomes diferentes. Foi assim que em setembro de 2007, Rampage Jackson, para a surpresa de absolutamente todos os fãs de MMA, venceu Dan Henderson por decisão unânime e se tornou assim o campeão unificado do UFC e do Pride. Pela primeira vez, a categoria até 93 quilos tinha um campeão absoluto, inquestionável e indiscutível. Mas como estava bom demais para ser verdade no UFC 86, o lutador mais aleatório da história do UFC, Forrest Griffin, enfrentou e dominou Rampage Jackson numa guerra de 5 rounds, vencendo o cinturão dos pesos meio pesados por decisão unânime, nessa que foi eleita a luta do ano de 2008. Mas a felicidade do tranquilão Forrest Griffin durou pouco, porque já na sua primeira defesa de cinturão no UFC 92, o invicto Rashad Evans nocauteou Forrest Griffin no terceiro round, se tornando assim o novo campeão dos 93 quilos. E foi também na primeira defesa de cinturão do Rashad no UFC 98 que o dragão Lyoto Machida, também invicto, tomou o cinturão de Rashad Evans por nocaute no segundo round. Lyoto, que na época estava 14-0, e Rashad Evans, que estava 13-0 no MMA, se colidiram numa luta na qual só um dos dois sairiam invictos dali. E naquela noite o Lyoto prevaleceu. E esse foi o prefácio das duas lutas entre o dragão e o samurai. O recém-coroado campeão dos pesos meio pesados do UFC, Lyoto Machida, iria fazer a sua primeira defesa de cinturão contra a lenda do Pride, campeão do GP de 2005, Maurício Shogun, que tentaria ser o primeiro brasileiro campeão do Pride e do UFC, numa guerra de 5 rounds no UFC 104, na qual eu confesso que eu tive até que ir lá reassistir a luta antes de gravar essa história, pra ter certeza do que eu ia falar aqui, e me certificar que a minha memória não tava me enganando. E após ter revisto essa luta por talvez a terceira ou quarta vez, que inclusive se você não viu Lyoto Machida e Maurício Shogun 1 no UFC 104, anota aí no seu caderninho pra você assistir depois. Porque apesar do resultado controverso, foi um lutão. Lyoto Machida, que chegou no UFC 104 com um cartel 15-0 no UFC, e que, como já foi dito também, tinha um estilo imprevisível de Karate Shotokan adaptado para MMA, o que o tornava um cara muito difícil de acertar. O Lyoto na época era o recordista do UFC de cara menos atingido, e ele nunca havia sequer perdido um round nas suas 7 lutas já feitas no UFC. Foi exatamente por isso que o plano de jogo do Shogun para essa luta foi brilhante. Shogun que começou desde o primeiríssimo round minando as pernas e o corpo do Lyoto com chutes fortíssimos, sem afobação e sem tentar explodir por um nocaute no primeiro round, justamente para evitar o contragolpe, que é a especialidade do Lyoto. Essa estratégia foi seguida e cumprida por todos os 5 rounds, e no final da luta quem estava visivelmente mais machucado, não só no rosto, mas também nas pernas e no corpo, era o Lyoto. E apesar de eu pessoalmente ter enxergado um 4-1 claro por Shogun, todos os 3 jurados marcaram 3-2 pro Lyoto, que venceu esse primeiro combate por decisão unânime. E foi exatamente por causa dessa decisão controversa que ao longo dos próximos 7 meses, o Shogun era considerado por muitos o campeão não coroado dos 93 quilos. Sendo assim, no UFC 113 eles tiveram uma revanche imediata, mas dessa vez a história foi diferente. E após apenas 3 minutos de luta, Maurício Shogun foi o primeiro homem a nocautear Lyoto Machida já no primeiro round da luta, se sagrando assim o primeiro brasileiro campeão do Pride e do UFC. E como eu falei, tudo isso aconteceu há quase 20 anos atrás, justamente na época em que uma futura lenda dos meio pesados se tornaria campeão e sucessor de Maurício Shogun. Ele que viria a ser o campeão mais dominante e longevo dos 93 quilos, Jon Jones. Mas como o foco da história de hoje é a história do dragão e do samurai, após perder o seu cinturão, Maurício Shogun vingou a sua derrota para Forrest Griffin com um nocaute no UFC Rio em agosto de 2011, edição histórica do UFC que voltava ao Brasil depois de muitos anos longe da nossa terra, graças a uma geração de ouro recheada de talentos que trouxe o UFC de volta para o Brasil. Nomes como Anderson Silva, José Aldo, Maurício Rua, Lyoto Machida, Vitor Belfort e os irmãos Nogueira, entre outros. Shogun ainda viria a lutar por mais de 10 anos após perder o seu cinturão. E apesar de não ter conseguido recuperar o seu cinturão na era Jon Jones, ele chegou a fazer a sua segunda e terceira luta com o Rogério Minotouro. E no UFC 139 ele fez a luta que é pessoalmente a minha luta preferida de todas do Shogun, que foi em 2011, a luta do ano, e um combate absolutamente emocionante, que foi inclusive uma das primeiras lutas da história do UFC a ter 5 rounds sem ser uma disputa de cinturão, e que felizmente teve 5 rounds, porque essa luta aqui foi uma virada absurda do Shogun. Dan Henderson, que começou bem nos primeiros 2 rounds da luta, do terceiro round em diante já começou a se cansar e basicamente
basicamente ele só se defendeu no terceiro, quarto e quinto rounds. E o Shogun, que era 12 anos mais jovem, macetou o Dan Henderson até o final do quinto round. Ground and pound da montada a luta inteira. No final da luta, os dois estavam ensanguentados. O short do Shogun, que era branco, ficou rosa. Essa luta aqui foi suco de violência. Assista se você não viu ainda. Shogun e Dan Henderson 1, UFC 139. Lyoto Machida, por sua vez, apesar de também não ter recuperado seu cinturão, teve uma série de lutas empolgantes e nocautes que a gente só vê nos filmes. E só pra citar alguns, a gente teve um chute projetado literalmente igual ao do Karate Kid que ele deu no Randy Couture, aposentando o Capitão América e lenda do UFC na edição de número 129. Com esse que foi o nocaute do ano em 2011. E se não fosse o bastante, na sua luta de despedida do UFC em 2018, Lyoto Machida despachou Vitor Belfort com um chute frontal na cara idêntico ao que o Anderson Silva deu nele 7 anos antes. Ei, Vitor Belfort. Enquanto que Lyoto Machida revolucionou o MMA moderno com técnica, paciência e a adaptação do Karate Shotokan para o MMA, inspirando toda uma geração de strikers a se tornarem caçadores técnicos no octógono, Maurício Shogun foi um dos poucos a brilhar no Pride e no UFC e foi induzido ao Hall da Fama do UFC na ala de pioneiros do esporte e também pelo combate lendário dele com Dan Henderson no UFC 139. A história desses dois gigantes vai além das vitórias e derrotas de cada um. É a história da evolução do MMA acontecendo diante dos nossos olhos, do encontro de estilos e culturas e de um legado que ecoa até hoje. Como eu falei bastante do Pride Championship na história de hoje, pode ser que você esteja agora curioso para saber mais sobre o Pride, que de 97 a 2007 foi o maior evento de MMA acima do UFC. E para a sua alegria, eu vou deixar aqui na telinha o card pro meu documentário sobre o Pride. Não se esqueça de se inscrever no canal para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado. Quando eu era garoto, tinha um treino do meu pai que começava às 5h30 da manhã. Era difícil de manhã, 5h30, treino 5h30 da manhã. Comia uma banana, comia alguma coisa rápida e descia pra academia. Aí tinha um dia que eu não aguentava mais, cansado, sabe? Porque tinha dia que eu não conseguia render. Eu falei, pai, não posso fazer uma pergunta? Pai, por que esse treino não pode ser às 7h30 da manhã? Aí ele falou, não tem esse treino 5h30. Eu digo, pai, meu, não tem. Aí ele falou, senta aqui. Meu filho, 5h30 da manhã, ninguém quer levantar. Tá chovendo, tá nublado, às vezes a garganta tá incomodando. Então, cérebro tem lado bom, lado ruim. Lado bom tá brigando com lado ruim. Lado bom tá falando, vai treinar. Lado ruim tá falando, tá chovendo. Lado bom tá dizendo, vai treinar. Lado ruim tá dizendo, não, mas pode ser que você tá gripado, você tá cansado, você não dormiu direito. Todo mundo tem isso. Eu, 70 e poucos anos, até hoje, senti isso. Costumei não. Até hoje eu tenho que brigar comigo. Luta diária. É lobo ruim brigando com lobo bom. Se você deixar sua vida, tudo lobo ruim vai ganhar. Porque você vai desistir daqui. Quando você marcar de correr com seus amigos, não aparecer ninguém, você tem uma desculpa, então ninguém fez, então eu não vou correr. Então, é a gente com a gente mesmo, o tempo inteiro. Todos nós, se soubermos ativar, se soubermos, sabe, se você for treinado para isso, você consegue chegar. Você consegue chegar.